Você viu que o Real Madrid vendeu o Nico Paz por cerca de 60 milhões de euros, certo? Mas você entendeu realmente essa negociação? Porque quando você olha só o valor, você percebe que é um valor comum, entre tantos outras vendas por aí. Só que quando você entra nos detalhes, você percebe o quão genial foi Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Então, vem comigo que no vídeo de hoje eu te explico melhor. Bom, o Real Madrid vendeu o Nico Paz por cerca de 60 milhões de euros. Até aí tudo bem. Um jogador muito bom, promissor, que tem um futuro provavelmente brilhante pela frente. Porém, não teria espaço na equipe do Real Madrid. O Real Madrid tem o direito de compra sobre o jogador de cerca de 10 milhões de euros. Ok, até aí tudo bem. Só que com a chegada de Bernardo Silva ao Real Madrid, o Real Madrid decidiu que não iria trazer o Nico Paz de volta para o elenco. Não iria contratar o jogador para compor o elenco do clube do Real Madrid. Então o que eles decidiram fazer? Comprar e revender para o próprio Como, certo? Era uma questão a qual o Como não tinha poder e nem o próprio jogador tinha poder sobre essa decisão, já que estava em contrato que o Real Madrid exerceria o direito de compra sobre ele ao momento que quisesse, sem que o jogador pudesse interferir nessa decisão. Mas é aí que está o pulo do gato. Como o Real Madrid está decidido a investir nesta janela de transferências, a equipe decidiu comprar pelos 10 milhões de euros e revender de volta ao próprio Como por 60 milhões de euros. Ok? Ok. Mas aí mora alguns detalhes nessa negociação. 60 milhões de euros por apenas 50% do passe do jogador. Ou seja, o Real Madrid ainda mantém metade dos direitos sobre o jogador, mantendo assim um poder sobre uma futura decisão do jogador. Só que mais que isso, o Real Madrid colocou no contrato uma cláusula de 80 milhões de euros. Ou seja, o Real Madrid tem o direito de recomprar o jogador no futuro por esses 80 milhões de euros. Mais uma tacada de mestre de Florentino Pérez. Então, se você analisar, pensa comigo, o quão genial foi essa negociação do Real Madrid. O jogador, ele pode vingar no futuro, se tornar uma estrela, ele já é um dos melhores jogadores do futebol italiano, mas ele pode se tornar uma estrela e o Real Madrid tem o direito de recomprá-lo por 80 milhões de euros. Um jogador que, certamente, se ele estourar mais do que ele já está, ele pode valer ali cerca dos 115, 120 milhões de euros. Ou seja, o Real Madrid teria o direito de recomprá-lo por 80 milhões de euros. Só que mais do que isso, e se o jogador se machuca, tem uma lesão grave, ou simplesmente perde a capacidade de jogar o futebol, perde a qualidade que ele tem apresentado e não consegue manter mais o nível que ele tem apresentado ultimamente. O Real Madrid já garantiu 60 milhões de euros. Tinha muitas especulações aí relacionadas à venda do Nico Paz por cerca de 70 milhões de euros. Então o Real Madrid conseguiu garantir 60, mantendo 50% dos direitos do jogador. E no futuro, se o jogador brilhar, o direito de recomprá-lo por 80 milhões de euros. Mas se o jogador não se destacar e não se tornar o que se espera, o Real Madrid já conseguiu um baita de um dinheiro, que é esse valor de 60 milhões de euros, já conseguiu lucrar em cima do jogador e não vai estar perdendo absolutamente nada, já que conseguiu lucrar em cima do jogador. Outra coisa que pode ser interessante nessa negociação, vendo o lado do jogador. Para o jogador, Nico Paz, isso é fantástico. Ele se mantém no Como, titular, jogando a Champions, ele é o principal jogador da equipe do Como, ele vai disputar a Champions e tem uma equipe a qual ele tem a titularidade garantida, então ele pode se desenvolver. No Real Madrid, ele viria para brigar por posição com tantas outras estrelas que tem no clube merengue, né? Então, no Como ele consegue se manter como titular, se desenvolver para poder se tornar o jogador a qual ele promete ser no futuro. Então, mais do que dinheiro,
o jogador também prezando pela carreira dele. Você consegue perceber o quão genial foi isso pelo lado do Real Madrid, garantindo uma oportunidade de recomprar o jogador no futuro, por 80 milhões de euros, garantindo um valor para essa janela, já que o clube vai investir pesado, então já entra uma grana em caixa. E mais do que isso, pro lado do jogador também foi fantástico. Ficou bom para todo mundo, menos pro Como, que tinha um jogador no clube e teve que pagar 60 milhões de euros para mantê-lo. Só que agora é em definitivo. Dessa vez, o Real Madrid vai ter que pagar uma bordoada. Não é mais apenas os 8, 10 milhões de euros que seriam pagos, que foram pagos, né? Então, ficou fantástico. O Como tem o direito do jogador até 2031, contratou o jogador. Se o Real quiser, vai ter que pagar 80, o que já é uma boa grana. E o jogador se mantém ali como titular, podendo garantir o seu desenvolvimento por mais um tempo ali na equipe do Como. Então é isso, pessoal. O que você achou dessa negociação? Eu quero que vocês deixem aí no comentário a opinião de cada um de vocês, que eu quero estar lendo as suas opiniões. Então deixa aí nos comentários, não se esquece de se inscrever no canal. Se você curte esse tipo de vídeo com mais informações sobre o mercado da bola, se inscreva no canal que a gente vai tentar estar atualizando aí com bastante frequência sobre o que vem acontecendo no mercado da bola, fechou? Então é isso, até a próxima, fique com Deus, valeu!